O que aconteceu em Juiz de Fora, o Magno falou alguma coisa. Esteve comigo sempre. Seria meu vice. Foi decisão dele não ser. Mas Deus tem um destino para cada um de nós. Quando adentro a um templo como esse, confesso, entro para ouvir, não para falar. Mas eu entendo que estou aqui para dar um testemunho. Amém. Nasci em 21 de março de 55, dado as complicações de parto naquela época. Minha mãe falou que eu ia me chamar Messias. Meu pai, torcedor do Palmeiras, tem um craque lá chamado Jair Rosa Pinto, botou o nome Jair. E assim nasceu o Jair Messias. Quis o destino que meu pai, sem profissão, depois que se casou, aprendeu a ser dentista. Dentista prático. E rodou pelo sul do estado de São Paulo. Paramos na longínqua cidade de Eldorado Paulista. Hoje tem 5.000 habitantes. Mas um lugar tranquilo. Naquele tempo não tinha vício. Era orgulho você ser um bom estudante. Era prazeroso. A gente se apresentava, Sóstenes, não com o carrão, mas com uma nota, por estar no quadro de honra da escola. Que diferença. O carrão é depois. Se bem que eu nunca tive carrão. Estudei na biblioteca. Em 1970, passou lá um desertor do exército e fez uma barbaridade na cidade. Bem, ali, depois de alguns dias, conheci o exército brasileiro, prestei concurso, fui ser militar. Depois de 15 anos de serviço, achava que podia ser vereador no Rio de Janeiro e me elegi vereador pelo Partido Democrata Cristão. 2 anos depois, olha, para defender melhor a minha classe militar, eu devo ir para Brasília, me candidatei a deputado federal, também sem televisão, sem fundo partidário, naquele tempo eu não tinha, sem nada, fui um dos mais votados deputados federais do Rio de Janeiro. Fui para Brasília, muita coisa aconteceu. Quem buscar um pouquinho a minha história vai ver muita briga dentro da Câmara. Mas, depois que a esquerda para valer chegou ao poder, eu vi que o Brasil estava por um rumo onde o fim seria perder a nossa liberdade. No final de 2014, depois da reeleição daquela senhora, eu falei, só tem uma maneira de mudar o Brasil, sendo presidente da República. E eu mesmo duvidava de mim. No começo, as poucas pessoas que eu falei, alguns achavam que deviam me internar. Mas no final de 2014, tem um videozinho no YouTube. Novembro de 2014, após a reeleição daquela senhora, eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, onde me formei. E tinha uma formatura ali de uns 500 jovens, aspirante oficial. E eu posso falar isso porque tem um vídeo. Você botar lá, Bolsonaro, Academia, né, AMAN, novembro de 2014, tu vai ver. A garotada estava aguardando o momento de entrar no pátio, para a formatura. Eu fui para o meio deles, e alguém filmou. E eu falei que tinha um desafio pela frente. Novembro de 2014. Eu disse que seria presidente da República. Olha só. Falei que a minha vida estaria em risco. Em menos de 3 minutos, eu falei muita coisa que, se não tivesse gravado, ninguém acreditaria. E fui para a campanha, sozinho, andando pelo Brasil.
E tem uma história que marcou a minha vida. Eu era lá, 2017, eu estava em Cuiabá, sozinho. Mas já começava a reunir pessoas. E cheguei por volta da meia-noite num hotel 3 estrelas. Se fosse 2, seria um pulgueiro, né? E ali, o cansaço também não te dá sono. Eu fui para o quarto, desci, só tinha um cara na portaria, comecei a conversar com ele. E daí eu falei que era o candidato a presidente, eu senti que ele esboçou um sorriso. Candidato a presidente, aqui nesse hotel. E em dado momento eu falei para ele, já que ele era um empregado, ele era o X-tudo, fazia tudo na portaria. O que é mais difícil, eu ser presidente ou você comprar esse hotel? Ele falou, mais difícil é ser presidente. Eu sou presidente e não sei se ele comprou o hotel. Mas isso, o recado que eu quero dar aos senhores, não é que talvez ele continue na portaria. Não, não é isso. E é que quando a gente quer alguma coisa, tem fé, se dedica, se empenha, se faz com o coração, você atinge o seu objetivo. Todos nós aqui somos iguais. Não há nenhuma diferença entre nós e entre aqueles nossos irmãos que eu estive agora na comunidade Flechal, na Raposa Serra do Sol. Somos exatamente iguais. Sabia, naquele momento, a caminhada que tinha. Toda quinta-feira, Sóstenes, é natural, o parlamentar vai para casa, tem suas atividades, sexta, sábado. Né? Alguns não fazem atividade nenhuma. E eu não ia para casa, eu ia para algum lugar do Brasil. E falei que, como é que eu vou ser presidente? Não tenho nada, nem partido tinha nada. A imprensa sempre batendo em mim, apesar de eu ser um pobre coitado como pré-candidato, sempre batendo o tempo todo. O tempo foi passando, chegou o Juiz de Fora. Naquele momento eu já juntava multidões em aeroportos. A imprensa não divulgava nada. Porque eu adotei também um versículo bíblico do João 8,32. Como é que eu vou cativar o povo brasileiro, cristão ou não? É com a verdade. E com a verdade é muito difícil você conseguir alguma coisa falando em política. Que parece que tem muitos eleitores que gostam da mentira. Ele diz que vai arranjar um emprego, vai dar alguma coisa para ele, diz que ele é bonito, que ele é um injustiçado, quando eu chegar lá vai ser diferente. É aquela velha tática, que o Magno disse que não mais acontecerá. Que uma das coisas que ninguém pode duvidar, que o Magno disse aqui, que nós mudamos muita coisa no Brasil. Hoje nós vemos as cores verde e amarelo por todo local que a gente vai. O verde e amarelo da esperança, da honestidade, da fé, contra o vermelho da mentira, do retrocesso, da corrupção. Hoje se discute política. Estávamos à beira do socialismo, do comunismo. Quem não sabe o que é isso e duvida, está aqui do lado de vocês, Venezuela. Um país riquíssimo em petróleo e ouro. Uma das maiores economias da América do Sul. Olha onde eles estão agora. E por que estão dessa forma? Pelas escolhas. Foram no conto fácil do candidato que ia resolver os problemas de todo mundo. Que não ia ter sofrimento, ia dividir renda. Todos seriam iguais na alegria e na bonança. Olha onde chegaram. A vida não é fácil. Sabemos do preço do combustível, do gás, dos alimentos que subiram bastante, mas subiram muito mais na Europa, na América do Norte, que inclusive já enfrentam escassez. É a consequência do que fizeram no ano passado, por ocasião da Covid. Fique em casa que a economia a gente vê depois. A conta está chegando. Destruíram empregos.
eu não fechei uma só casa de comércio pelo Brasil. Deram poderes a governadores e prefeitos, simplesmente poderes absurdos. Tiraram, em muitos locais, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho. Fecharam igrejas. Um dos últimos refúgios do cidadão desesperado é buscar o seu líder cristão para se reconfortar, para se reanimar, para não fazer uma besteira. Muitos governadores e prefeitos fecharam a igreja em nome da vida. Quem são eles? Que conhecimento de medicina eles têm? Não tinham conhecimento nenhum, não tinham comprovação científica nenhuma, e muitas pessoas apoiaram. Não vamos todos aqui falar que somos inocentes, muitos apoiaram. E temos uma história que está aí. Não podemos repetir muita coisa. Nós devemos sim aprender com o erro dos outros, não com os nossos erros. E tem algo na história que diz: aquele que abre a mão de parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. A vida do presidente é fácil? Não é. Não é de um prefeito do interior. Como é que é a vida do prefeito de Pacaraima? Como é que é a vida de milhares de prefeitos pelo Brasil? Não é fácil a tua vida, a vida de vocês, com a chegada de centenas de pessoas por dia, fugindo da fome e da miséria. Mas uma coisa me conforta: não está sentado naquela cadeira que ocupa no momento um comunista. Nós temos um bem maior que a nossa própria vida, que todos nós um dia partiremos. Mas não existe vida sem liberdade. Olhe o que vem acontecendo no Brasil. Pessoas que têm perdido a sua liberdade por opinião. Hoje nós falamos, né? Não é comigo, é com todos nós. Vai chegar o momento, algo vai acontecer. Hoje, por volta das 18 horas, começa um julgamento em Brasília da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Vocês sabem qual é a acusação? As minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não tem nenhuma acusação de corrupção, enriquecimento ilícito, nada. A acusação é fake news. Eu menti durante a campanha. Se eu tivesse mentido contra aquele candidato do PT, eu teria que falar que o candidato do PT defende a família. Eu estaria mentindo. O candidato do PT é contra o aborto. Eu estaria mentindo. O candidato do PT é contra a liberação das drogas. Estaria mentindo. Que ponto chegou o ser humano? Quando chega no local, o rei parece que vai morar na barriga dele, e ele não deve satisfação a ninguém. Quanto a isso, eu tenho dito, só Deus me tira daquela cadeira. E por que eu digo isso? Porque Ele é o dono da minha vida. E mais, estou aqui para cumprir uma missão. Nada tinha para me eleger. Pensando nas armas dos políticos tradicionais. Tinha uma fé inabalável, que tinha que mudar o Brasil. E com verdade fomos conquistando o coração do povo. Assim, grande parte dos evangélicos estiveram na reta final da minha campanha. Nós estávamos à beira do socialismo.
Agora há pouco, eu não sei se foi de público, ou se foi o pastor Isamar que me disse, e é verdade, que o ministro do Supremo, há poucas semanas, diz que não poderia ter missão religiosa em aldeias indígenas. Sim. Mas tem mais uma agora. Se eu não me engano, no estado de Santa Catarina, tem uma nova lei estadual que obriga as bibliotecas estaduais a ter mais um livro. Que livro é esse? A Bíblia. Eu acho que nem precisava de lei para isso, mas tinha lei. Bem, alguém da esquerda, aquele partido PSOL, PCdoB, PT, não sei, entrou com uma ação no Supremo e está na mão de uma ministra que já proferiu o que seria o seu voto. Olha, está ferindo o princípio da laicidade. Então, a lei tem que ser revogada. Ou seja, por essa ministra, pelo que ela disse até o momento, não tem que ter Bíblia em biblioteca. Bem, pode continuar a biblioteca, a não ser que tenha uma lei proibindo a Bíblia na biblioteca. Mas olha que ponto chegam algumas pessoas. Isso tudo, o nosso governo tem incomodado essas pessoas. Vocês se lembram? Lá em 2018, campanha eleitoral, dentro da Globo News, lá no Rio de Janeiro, a Bíblia Leitão perguntou o que eu tinha escrito nas mãos. Eu mostrei: Deus, pátria, família. Chocou a todos eles. E hoje nós temos um presidente que, com muito orgulho, diz que acredita em Deus, respeita de verdade a sua Constituição, defende a família tradicional e deve lealdade a quem? A vocês, povo brasileiro. Nunca tivemos isso. Essas pautas ditas conservadoras passavam ao largo. Muito pelo contrário. O bacana é falar contra. Teve até uma passagem aqui, quem é mais antigo lembra disso? De mais antigo aqui eu lembro do Magno Malta. PLC 122, quem se lembra disso? Já tem algumas pessoas que dizem, PLC, o que dizia o PLC 122? Um pastor ou um padre que porventura se recusasse a realizar um casamento de acordo com os princípios religiosos, seria preso. Como é que esse projeto passou na Câmara? Agora vocês não lembram. Duvido. Passou numa quinta-feira à noite. Já que você falou aí, vou falar aqui. Eu não vou falar o nome dele não. Tá? Essa pessoa era líder de um partido. Depois ela foi ser presidente da Câmara, lá na frente. E ela deu a devida urgência no requerimento. E não tinha ninguém no plenário. E assim foi aprovado o PLC 122. E foi para o Senado. E foi uma briga muito grande para derrotar isso lá. Uma das pessoas que brigou muito, o pastor Silas Malafaia, que eu tenho uma passagem com ele bacana também. Eu vou para o encerramento que eu falo demais. 2017, o Silas sabia que eu era pré-candidato, mas não falava também porque não estava muito na moda falar, porque daqui a pouco ele está nesse cara aí. E estava num evento, tinha lá um palco em frente na esplanada dos ministérios, e eu fui para lá, deputado federal, fui para lá. E tinha ali uns 40 deputados evangélicos. E estava um pastor falando, né, bastante. Daí o Malafaia falou, 3 mais vão falar para encerrar, mais 3 para falar. Você e o Bolsonaro. Eu falei, ô Silas, eu não sou evangélico. Eu sou cristão, mas não sou evangélico, sou católico. Vai falar, mas eu não sou. Vai falar. Bem, não vou discutir com o Silas. É perder tempo. Tem áudio que às vezes está brigado comigo, ele manda para mim, eu falo, eu respondo, Silas, não vou abrir seu áudio, porque eu não quero brigar com você. Não vou abrir. Ele fica revoltado porque eu não abri o áudio dele. Mas é do gênio dele.
Ele deu uma palavra para mim. Eu já comecei, o que eu vou falar? Bem, eu não sei o que veio na minha cabeça, falei 2, 3 minutos e terminei com uma coisa que é um jargão militar, né? Brasil acima de tudo. Mas naquele momento eu falei, mas não posso terminar assim, aqui não é quartel. Aí veio na minha cabeça, Deus acima de todos. Também tem esse vídeo. Nada que a gente fala aqui aconteceu e ninguém gravou. Só aí no YouTube tem essa passagem. Nos elegemos presidente. Primeira salva, né? Graças a Deus. Me elegi presidente, pelas mãos da grande maioria de vocês. Conseguimos formar um ministério. E hoje, a gente tem que fazer as comparações, pessoal. Veja o perfil dos meus ministros e veja o perfil de ministros, de presidentes que me antecederam. Vocês têm hoje 2 ministros pastores. Em ministérios chaves, como a da educação, com o Milton, e da mulher, direitos humanos e família, que é a Damares. Estamos, se Deus quiser, na iminência de ter um pastor, ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que tem um currículo invejável, que tenho conversado com ele de há muito, que sabe das dificuldades, não para passar na sabatina, que ele passa com nota quase 10, mas a dificuldade na votação secreta, ter seu nome aprovado. É uma pessoa que eu digo, né, tem tomado tubaína comigo há 2 anos. Pedi para ele, quero que toda semana você comece a primeira sessão com uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal. Que você almoce uma vez por mês comigo. Que você leve realmente a mensagem que todos nós queremos. Ele não quer, nem eu quero perseguir ninguém dentro do Supremo Tribunal Federal. Não queremos perseguir ninguém. Queremos é levar a paz lá para dentro, o equilíbrio, que essas pautas sobre conservadorismo o tempo todo estão dentro daquela casa. Nesse caso que eu falei agora, sobre a biblioteca, ter ou não a Bíblia, ele pode pedir vista, vai ficar sentado em cima do processo a vida toda e continuar valendo a lei estadual. E quem, porventura, se eleger presidente o ano que vem, no início de 23, indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. A renovação é salutar. E se renova no Poder Executivo, no Legislativo, tem vários parlamentares aqui, tem um governador, tem alguns deputados federais, estaduais. É salutar. O Supremo também se renova. Temos gente boa e gente que não é boa em tudo quanto é lugar. Mas imaginem se aquela outra pessoa, né, porventura, se eleger, indicando mais 2 para o Supremo. Qual o nosso destino? Qual o perfil das pessoas que ele vai indicar? Meus senhores, minhas senhoras, estou no local onde se prega a palavra. Nós somos os responsáveis pelo nosso futuro. Sempre todos nós ouvimos aqui de nossos pais. Cada um colhe o que planta. O que nós plantamos na política, nós colhemos. Se não está bom, vamos mudar. Além das cores verde e amarela e do patriotismo, que nós ajudamos a resgatar isso no Brasil, também se discute política hoje. Alguns falam, o evangélico, o católico, o espírita, o religioso, não deve se meter em política. Vocês viram que políticos fecharam igrejas. Esses não tem mais vez entre nós.
Temos em Brasília uma bancada evangélica. Eu acho que tem uns 80 parlamentares. Se botar na balança o pró e contra, a balança do pró está muito maior do que do contra, muito maior. Nós temos que nos identificar com quem colocamos lá. Aquela pessoa que fala a nossa linguagem, que frequenta a nossa casa, que sabe que um dia vai deixar essa terra. O que cada um de nós políticos, tenho certeza, os presentes aqui, mais quer é ser lembrado. Sobre vacina, o governo federal comprou mais de 300 milhões de doses, já entregues. A vacina não deve ser obrigatória. O passaporte vacinal não deve ser aceito. Cada um é dono da sua vontade e tem que ser a sua liberdade garantida. Liberdade para tomar vacina ou não tomar vacina. Ninguém acuse o governo federal de ser contra a vacina. Nós compramos vacina e hoje se vacina mais, até proporcionalmente falando, que os Estados Unidos. Agora, quem porventura não quer tomar, que não tome. Não vou discutir isso aqui, porque tudo que fala dá polêmica. Até eu, lendo uma matéria da revista Exame, na semana passada, que falava sobre vacina e HIV, li uma matéria da revista Exame, 2 dias depois a revista Exame falou que eu estava mentindo. Mudou, tirou do site a matéria anterior, só que nós já tínhamos copiado. A vida é uma só. E quem já se contaminou, isso dizem os médicos, tem mais anticorpos do que quem tomou vacina. Então a vacina é opcional e ponto final. A vacina tem que ser opcional. Agora, eu acho que todo governador, prefeito e presidente tem que pensar da mesma maneira. Afinal de contas, nós sempre falamos em democracia. Mas, meus senhores, minhas senhoras, bem, é uma questão aqui que está a cargo também do Conselho Federal de Medicina. Tenho conhecimento do assunto. A prova de revalida, o meu governo está praticando. Estava parado em governos anteriores. A média dos que passam é em torno de 5%. E isso é uma decisão, vem de uma lei. Teve parado revalida por muitos anos, nós reavaliamos isso daí. Então, a prova do revalida é definida em lei e vai ser aplicada pelo meu governo. E quem é responsável pela revalida nessa área é o pastor Milton, que é o ministro da Educação. Meus senhores, minhas senhoras, eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e o que eu mais peço a Deus é lá na frente, quando entregar, passar faixa presidencial para alguém, ter um país bem melhor daquele que recebia. Lá na frente, bem melhor do que aquele que recebia em janeiro de 2019. Prezados Amar, muito obrigado pela oportunidade, a você, e obrigado a Deus mais uma vez pela minha vida.
Muito obrigado. Agora convidamos o presidente Jair Bolsonaro a cortar o bolo de aniversário de 106 anos da Assembleia de Deus no estado de Roraima.